Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Gente, esse livro de hoje, esse episódio de hoje, é praticamente um Lívia só para baixinhos, tá? Porque é um livro que conta a história de um personagem que marcou muitíssimo minha infância, graças a um filme da década de 80, um filme de 88. E eu lembro que o meu pai, ele tinha até o bonequinho de chumbo desse personagem. E embora esse livro não seja efetivamente um livro feito para crianças, ele tem um humor e uma narrativa que é muito palatável para criança. Estamos falando de As Aventuras do Barão de Munchausen, do Rudolf Erich Hasper. E quem foi o Rudolf? Ele era um bibliotecário alemão, que nascido em 1736 e falecido em 1794, né? Morreu cedo ainda, morreu jovem. E ele também era escritor e também era cientista, ele era um químico. Ele tinha muito trabalho sobre tungstênio, na verdade. E o que acontece é que ele vai ter contato, pelo menos é o que nós acreditamos, né? Não existe registro histórico realmente desse contato, mas acreditamos que tenha ocorrido. Ele vai ter em contato com uma figura histórica real da Alemanha, que também lutou muito junto do exército russo, chamado, e aí aqui vocês vão ter que perdoar meu péssimo alemão, Karl Friedrich Wilhelm von Munchausen, ou Barão de Munchausen, que foi uma figura histórica real, que viveu de 1720 a 1797. E esse Barão de Munchausen da vida real, ele foi sim um herói de guerra, ele foi um cara super bem relacionado, ele lutou em várias guerras e saiu vitorioso de todas elas, transitou entre a nobreza e terminou lá a sua vida de uma maneira muito rica, sem filhos, porém muito rica, tal, em sua fabulosa propriedade e tal. O Rudolf, em algum momento, vai ter contato com essa figura e ele vai pegar esta figura e ela vai inspirá-lo a escrever um livro chamado As Aventuras do Barão de Munchausen, onde este barão, que é muito próximo na vida real do que a figura histórica era, é veterano de guerra, um barão veterano de guerra, heróico, que conta durante 14 noites anedotas para os seus convidados. E essas anedotas são fantásticas, porque elas são simplesmente as coisas mais absurdas do mundo. Não é uma situação do tipo, tava lá com os meus amigos, fui pescar um tucunaré no rio, pesquei um tucunaré de 12 quilos. Não é nesse tipo de anedota. É uns negócios assim, fui pular um riacho, meu cavalo afundou e pra sair do riacho eu me suspendi junto com o meu cavalo puxando o meu cabelo. É uma coisa nesse nível. É muito engraçado. Eu particularmente sou uma pessoa que desde criança eu gosto de comédia do absurdo. Eu nunca fui muito fã de Friends, Modern Family, desde quando eu era criança. Quando eu era criança eu sempre gostei de comédia do absurdo, das piadas absurdas, de situações absurdas e fantasiosas, isso que sempre me fez rir. Tanto que é muito difícil, até hoje, tá, gente? É muito difícil eu assistir comédia, porque as comédias que a gente recebe dos Estados Unidos, ou as comédias que a gente recebe, até as próprias comédias feitas pela Globo Filmes aqui, elas têm um quê farsesco, mas não chega ao absurdo. E galera, eu sou brasileira. No Brasil, até o realismo é fantástico. Então eu gosto de coisas absurdas, é isso que me faz rir. E daí eu ser apaixonadíssima desde criança por Monty Python. Eu amar What We Do in the Shadows hoje em dia, porque é esse tipo de coisa, esse tipo de senso de humor que eu gosto particularmente. E quando eu era criança, aproveitando que eu era já fã de Monty Python, o primeiro contato que eu tive com Monty Python foi com o Cálice Sagrado. E aí eu lembro que eu fiquei fascinada e eu comecei a assistir tudo de Monty Python. E eu lembro que o meu pai, então, apareceu com esse filme, que era um filme mais antigo, hoje em dia eu sei que era de 88, naquela época só era um filme mais antigo pra mim, que era de um dos caras do Monty Python, que ele dirigia.
E esse filme se chamava As Aventuras do Barão de Munchausen, que é um filme que tem o Sting, que conta a história do Barão de Munchausen já velho, conhecendo uma garotinha e contando para esta garotinha as histórias dele. E cada vez que ele conta uma história que tem um segmento diferente no filme, vai aparecendo, ele vai ficando mais jovem, porque é como se as histórias da vida dele, o contar de histórias dele fosse trazendo de volta a juventude. Esse filme é muito bom, ele é muito bom. Tem, assim, Uma Thurman, na flor da idade, Robbie Williams, e é muito legal. E é um filme que na época, né, por ter uma menininha, uma garotinha, eu me sentia muito representada no filme, eu me sentia muito related com o filme. E aí eu meio que fiquei obcecada com o Barão de Munchausen uma época da minha vida. E aí meu pai comprou o bonequinho pra mim, tal. Não é a primeira adaptação desse livro. Esse livro vai ter várias adaptações durante séculos, né? A primeira adaptação desse livro, se eu não me engano, foi em 1913. E vai ter novela de rádio, vai ter série da BBC, vai ter muitas coisas. Até, por exemplo, o Joseph Goebbels, que é o infame chefe de propaganda do Partido Nazista, ele faz em 43 uma versão de Barão de Munchausen. E, enfim, esse filme é um filme. Esse livro é um livro extremamente famoso porque ele é muito divertido. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que ele é divertido, porque eu acho que a graça dele não é única e exclusivamente as histórias e as anedotas em si que o Barão vai contar. Ele é principalmente toda a postura que o Barão toma durante essas 14 noites, que não são noites consecutivas, né? Durante essas 14 noites que ele tá recebendo pessoas e então contando suas histórias absurdas. É importante a gente salientar que a figura histórica, o Carl Friedrich, ele não gostou de ter o seu nome conectado a este livro. Esse livro fez um boom no século XVIII, na Inglaterra e na Alemanha. Mas fez um boom, gente. Foi uma coisa assim, vendeu que nem água. E ele não curtiu, porque ele acreditava que a sua vida de conquistas, de guerra, porque não existe glória na guerra, independente do que vocês achem, gente, não existe glória na guerra, tá? Não existe. Repitam todo dia isso na frente da TV, na frente do espelho. Não existe glória na guerra. Não existe glória na guerra e ele acreditava que ter sido transformado neste barão, neste personagem fanfarrão, carismático, porém ainda um pouco egocêntrico, tirava a honra que ele conquistou durante anos e anos servindo tanto a coroa germânica quanto a coroa russa. Então rolou ali uma tentativa de processo, se eu não me engano os editores entraram em contato com ele, fizeram um acordo, mas ele não curtiu, tá? Então, enfim, precisamos entender isso, que a criatura que estamos lendo, que vamos saber mais depois do comercial, é muito diferente do personagem da vida real. Isso não é a primeira vez que acontece, ao contrário, isso aconteceu várias vezes. A Carrie Fisher, lembrando Carrie Fisher aqui porque eu tô lendo um livro sobre a Princesa Leia. A Carrie Fisher, que fez a Princesa Leia, ela era filha da Debbie Reynolds, que é uma grande atriz musical e fez Cantando na Chuva, enfim, um ícone LGBTQIAP, tal. E a Carrie Fisher, ela escreveu um roteiro, ela era roteirista, escritora, atriz, produtora, fabulosa, diva, rainha. E ela escreve um roteiro que conta a história de uma moça, que é atriz de Hollywood, que se envolveu com drogas. E conta a história dessa moça saindo da rehab e voltando para o mundo de Hollywood. E ela tem que lidar, quando ela volta, com uma mãe narcisista, que no filme, esse roteiro é de um filme chamado Lembranças de Hollywood. No filme, a personagem que seria um alter ego da Carrie Fisher é vivida pela Meryl Streep. E a mãe, que é essa mãe narcisista, que é uma cantora, atriz da Golden Age, é vivida pela Shirley MacLaine.
Uma vez eu vendo uma entrevista da Debbie Reynolds, ela falando que muitas pessoas vinham até ela e falavam assim, nossa, eu vi o filme da sua filha, o Lembranças de Hollywood, como você tá se sentindo? Nossa, deve ter sido super difícil pra você ter sido retratada daquele jeito e tal. E a Debbie Reynolds falava assim, não foi difícil porque eu não sou essa personagem. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu não sou essa personagem. E ela não fez baseado em mim, ela fez baseado em várias mulheres, vários homens também narcisistas que ela teve que lidar enquanto ela estava trabalhando em Hollywood. Só que até você ir falar isso, explicar esse negócio, quem tá desavisado assiste o filme e pensa, nossa, Debbie Reynolds era uma puta mãe narcisista. A mesma coisa que temos com o Barão de Munchausen. Quem não conhece a figura histórica... E, gente, eu não conhecia. Eu fui pesquisar depois que eu li o livro. Quem não conhece a figura histórica, lê o livro, vê o filme e pensa... Nossa, que barão maluquinho. Que cara... Nossa, esse daí é pescador, sabe? Conta as histórias, aumenta pra cacete. E não, porque não é o mesmo personagem. Ter sido livremente inspirado não significa que você vai ser retratado ipsiliteris dentro daquela obra. Isso é bem bacana pra gente ter na cabeça também quando a gente lê qualquer tipo de livro que tem personagens históricos representados. Como, por exemplo, os livros da Philippa Gregory, que ela faz lá os livros do Rainha Vermelha, Rainha Branca, Princesa Branca, que são os livros da Guerra das Rosas. São romances históricos, mas não são livros históricos, tá? São coisas diferentes. O romance histórico é livremente inspirado em fatos, livremente inspirado em figuras que existiram, mas não podemos bater ali o martelo falando que tudo aquilo que está ali escrito é real. Eu vou então pedir agora o aviso dos nossos patrocinadores e a gente volta para continuar conversando sobre as aventuras do Barão de Munchausen. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, o Barão de Munchausen, ele vai então receber seus amigos por 14 noites não consecutivas e em cada noite ele vai contar 2 ou 3 histórias pequenininhas de coisas que aconteceram com ele. Lembrando que ele é um homem de sua época, o livro é de 1700 e lá vai bolinha, então ele é um homem de sua época, ele vai particularmente, como um nobre, dedicar sua vida à guerra e à caça, tá? Então, assim, as anedotas dele ocorrem nesse âmbito ali. Tirando uma ou duas, e especificamente eu vou separar as duas últimas noites, porque são noites em que ele sai um pouquinho da sua caixinha e eu acho muito interessante. Mas basicamente as histórias, elas são histórias do tipo assim, toda bala que ele atira, ele nunca tem bala. Ele nunca tem bala. E aí ele consegue sempre matar o animal que ele tá caçando, que ele encontrou o animal, assim, com as coisas mais absurdas. Por exemplo, ele tava sem bala, aí ele encontra um cervo lindo, gigantesco e tal. E aí ele pega, coloca lá na sua pistola a sua pólvora, e como ele não tinha bala, ele pega umas sementinhas de cereja e coloca como se fosse uma bala. Atira no bicho, o bicho não morre, ao contrário, quase ri da cara dele e sai fora. 2 anos se passam e ele reencontra o mesmo cervo. Como ele sabe que é o mesmo cervo? Porque nasceu uma árvore de cereja na cabeça do cervo, entendeu? Esse é o nível das histórias que ele conta. Então, assim, cada bala que ele atira, ele mata, 25 perdizes, sabe? São coisas desse tipo. E o que eu mais gosto nesse livro, o que eu mais gostei nesse livro, é que ele é um cara que ele sempre tá falando umas coisas assim do tipo...
Minha esposa, que se apaixonou por mim perdidamente, porque, segundo ela, eu sou o único caçador que nunca mente. O livro inteiro é permeado dessas pequenas ironias, assim, essas pequenas figuras. E isso é muito legal. E por isso que eu acho que é um livro que, embora tenha um vocabulário muito complicado, ele é um livro que eu acho que dá para uma criança ler. Uma criança lá de seus 12 anos, 10, 12, 11, 12 anos. Se não é criança, né? De 10 a 12 é criança, né? É, né? Criança. Por quê? Porque esse livro vai ter um glossário, pelo menos essa versão aqui que eu peguei, que é da Global Editora, com ilustrações lindíssimas. E ele tem um glossário de palavras mais difíceis aqui atrás, então eu acho que é bacana, assim, dá para uma criança ler e qualquer coisa ela vai, né, consultar. Eu, pelo menos, era uma criança que consultava glossário. Vai consultar lá o seu glossário, vai saber a significado da palavra ali. É um livro que ensina muito sobre hipérbole, ensina muito sobre ironia, ensina muito sobre sarcasmo. Tem uma outra piadinha, uma outra anedota que eu, como uma mulher adulta, acabei por interpretar de uma outra forma. Como, por exemplo, uma vez que ele sai para caçar, ele vai mais na frente, a esposa vai acompanhada de um empregado atrás. E aí, de repente, eles somem. E aí ele começa a escutar gemidos da esposa dele vindo de dentro da terra. E ele tem que cavar porque eles caíram num buraco. E mesmo caindo num buraco de 200 metros de altura, eles não se machucaram. As coisas desse nível, assim. Eu, como mulher adulta, acabo por interpretar de outra forma, tá? Mas nada que crianças não vão ainda assim se divertir e, obviamente, com o tempo também vão crescer e ter outras interpretações. Eu gosto muito de algumas anedotas específicas aqui. A anedota do cavalo que foi partido no meio é muito boa, porque é um cavalo que tá partido no meio, ele tá numa guerra, o cavalo dele eles ganham a guerra, ganham a batalha, o cavalo dele começa a sentir muita sede. E o cavalo, ele põe o cavalo pra beber água, e bebe água, bebe água, bebe água, e nada do cavalo se sentir satisfeito. Quando ele olha, o cavalo só tem metade do cavalo, o resto do cavalo não está mais lá, então por causa disso o cavalo não se sente satisfeito, que a água tá caindo pelo outro lado. E aí ele sai procurando o outro lado do cavalo, ele encontra o outro lado do cavalo dando coice, dando coice nas pessoas, e aí ele pede então pro médico costurar de novo as metades do cavalo. Outro que eu adorei, ele tem um galgo italiano, né? Aquele cachorro comprido que gosta de correr. Ele tem um galgo italiano, que é uma fêmea, que é a grande amor da vida dele. E acompanha ele durante muitos e muitos anos. E ele fala que quando ela vai ficando velha, por ela correr muito, as patinhas dela vão ficando gastas. Só que quando ele fala que as patinhas dela estão ficando gastas, é porque ela, sabe lápis quando você usa muito que vai diminuindo? Então as patinhas dela vão diminuindo e aí ele fala que no final da vida ela termina como se fosse um Dachshund. Sabe? Umas coisas assim. É muito bom, gente. Gente, eu rio muito com esse livro. Esse livro é muito legal. E eu particularmente gostei muito, especialmente das 2 últimas noites, que é contado no livro que ele fica um tempo sem chamar os amigos pra ir na casa dele, né? Que, aliás, ele chama na casa dele, mas ele serve só o vinho ruim. O vinho bom fica pra ele que tá contando a história. E aí, ele vai e... abrindo um parêntese rápido. Esse livro é contado em primeira pessoa, tá? Então, lembra que eu sempre bato aqui na tecla? Que narrador em primeira pessoa não é confiável? Quer coisa menos confiável do que o Barão de Munchausen? Mais uma forma aí que tem que um professor poderia ensinar um aluno ali o que seria essa essa narração em primeira pessoa. Mas enfim, essas 2 últimas noites ele fica um tempo sem chamar os amigos para sua casa para contar suas anedotas. Quando ele volta, o pessoal pergunta: e aí, Barão, onde é que você tava? Você sumiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele vem e conta que ele sumiu porque ele estava passando um tempo no Novo Mundo, que seria a América.
E aí, quando ele vem, ele conta as histórias fabulosas que ele viveu na América, mas para nós, a gente sabe que são histórias que beiram a realidade, porque ele fala que então na América tem este negócio gigantesco que corre muito, que é como se fosse um monstro de ferro e que corre em cima de uns trilhos de ferro, que é nada mais nada menos do que uma locomotiva. Então aí é bacana esse finalzinho, porque quando a gente escuta ele contando as histórias dele com esse jeitinho, mas a gente ao mesmo tempo sabe que essas histórias, que essas coisas que ele está contando, por mais que ele esteja usando a hipérbole, né, que é o exagero, né, o too much, mesmo assim que elas têm uma conexão muito clara para nós com a realidade, a gente começa a questionar todas as outras histórias que ele contou até aqui sobre o que nelas tem o fundo de realidade. O que nelas pode ser real ou não. Isso é muito legal. Eu achei... Esse livro é minúsculo, acho que tem 115 páginas, ele é muito pequenininho, com ilustrações maravilhosas, mas eu super indico isso aqui. Principalmente para uma criança. Eu achei fantástico. Eu era uma criança que, se eu pegasse esse livro, eu teria amado. E se você não encontrar... Eu acho que você encontra, acho que eu comprei por R$20 na Amazon, mas enfim. Acho que você encontra fácil. E se você não quiser ler, procura o filme do Terry Gilliam, de 88, As Aventuras do Barão de Munchausen. Esse filme é fantástico. O cara que faz o Barão de Munchausen, ele é um cara que eu já conhecia do Arquivo X, que ele faz um dos vilões do Arquivo X. Ele é ótimo. O filme é maravilhoso. Puro Terry Gilliam. Aquilo que o Terry Gilliam traz em filmes como O Mundo Imaginário de Dr. Parnassus e Irmãos Green é muito melhor explorado e muito melhor construído em As Aventuras de Barão de Munchausen. E leiam esse livro, porque ele é muito engraçado, ele é muito hilário, se você gostar deste tipo de comédia, deste tipo de humor. Humor do absurdo, humor da fantasia. Senão, realmente, esse livro não é pra você, tá bom? Aí eu te recomendo ficar só com o filme, que ele vai agradar mais a gregos e troianos. Enfim, senhoras e senhores, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe ele com seus amigos, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Twitter, no Facebook. Estamos em todos os agregadores de podcast, pagos, não pagos, gratuitos. Por favor, compartilhe esse episódio pra gente trazer mais pessoas pro nosso clube. E é isso. Segunda-feira que vem estou aqui. Eu sou Olivia Leão e esse foi um Lido Livro.